Bora falar também sobre o São Paulo, que há de verdade na história de que o tricolor recebeu proposta para vender o atacante André Silva, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio há mais de 20 anos. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para esclarecer se existe alguma proposta ou possibilidade de saída de André Silva, o centroavante do tricolor que virou titular, especialmente depois da lesão do Caleri. Essa especulação surge no início dessa semana e causa preocupação nos São Paulinos. A notícia dava conta de que um time dos Emirados Árabes Unidos já havia aberto conversas e feito uma baita proposta para o André Silva. Conversei com o presidente Júlio Casares, que respondeu, abre aspas, não teve nenhuma oferta ou sondagem. Isso é muita invenção, fecha aspas. André Silva, que na atual temporada soma 31 jogos, 11 gols e 3 assistências, havia sido comprado por 3,5 milhões de euros. E nesse momento vai disputar a condição de titular com o Juan de Neno, contratado por empréstimo, ou melhor, ele rescindiu o contrato no Cruzeiro para assinar até dezembro com o tricolor. Rian Francisco vai correr por fora, não se descarta inclusive a possibilidade de o Rian ser utilizado como um segundo atacante para que não tenha que ficar disputando nos embates corpo a corpo com os zagueiros adversários. Só para completar sobre o São Paulo, deixa eu esclarecer um outro ponto. Na manhã dessa terça-feira, uma fonte são paulina me assegurou que o Juan Tressoldi não ficaria. No final do dia, vários setoristas do São Paulo afirmaram que o São Paulo ainda tenta um acordo com o Sassuolo. Consultei outra fonte são paulina que disse, abre aspas, não é verdade. Pretendíamos um empréstimo maior, em razão da necessidade de uma cirurgia pela qual o Juan vai passar. Mas teríamos que ver como é que o atleta evoluiria. Consegui descobrir que essa lesão no joelho é séria, trata-se de uma lesão de menisco com algumas complicações que vão demandar um tempo de recuperação grande. E isso também acabou influenciando na decisão do Sassuolo de não permitir um novo empréstimo. Diante desse cenário, hoje está muito mais para o Juan não ficar mesmo no São Paulo do que para qualquer outra situação diferente. O São Paulo já tem um zagueiro para substituir o Juan e temos atacantes e meio em vista. Eduardo, deixa eu explicar um pouquinho do contexto do Juan, a principal notícia do São Paulo de hoje. Depois da apresentação do Crespo, o Juan não fica no São Paulo, ele estava emprestado pelo Sassuolo até 30 de junho. O São Paulo vinha tentando a renovação desse contrato de empréstimo por mais uma temporada, a compra desde o princípio descartada, né? 27 milhões de reais seria um absurdo pagar, especialmente no momento de dificuldade do São Paulo. Acontece que o pessoal do Sassuolo pegou o bode do São Paulo quando o São Paulo atrasou o pagamento dos 190 mil euros previstos pelo contrato de empréstimo. Essa grana precisava ser quitada em março, o São Paulo foi pagar metade desse dinheiro no mês de junho e ainda nem finalizou o pagamento. Então, diante desse cenário, o Sassuolo decidiu descartar a renovação do contrato. São Paulo vai atrás também de um zagueiro. A ideia era contratar 2 pontas e um meio-campista. Agora, com a saída do Juan, é possível que venha também um zagueiro no mesmo patamar e estilo dos outros. Empréstimo, ou jogador livre, ou uma troca, preferencialmente um jogador que venha de graça, tá bom? Será que o São Paulo vai demorar quanto tempo para baixar suas dívidas? Alexander, no atual ritmo, as dívidas só têm aumentado. E aumentado de forma assustadora, né? 200, 300 milhões de reais por ano. Hoje as dívidas do São Paulo giram na casa dos 940 milhões de reais. E eu tô para te dizer que, a menos que o São Paulo consiga uma grande reviravolta, algo inusitado aconteça, algo de muito novo, e o São Paulo vai precisar virar SAF, ou não vai ter outra solução, não. Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. Caso o São Paulo feche com Thiago Mendes e Brenner e Biel, é candidato a algum título com todos à disposição? Leonardo, o São Paulo vai ter alguma chance nas Copas se contar com o seu time titular absoluto e tudo der certo, aquela coisa encantada da fase, enfim. Eu acho o time titular do São Paulo bom. Eu acho o elenco do São Paulo desequilibrado. Precisaria ser aquela coisa, aquela maré perfeita para que o São Paulo fosse ser campeão. Não é o lógico, tá bem longe disso. Não tô aqui para te enganar, para vender esperança, não. Com a saída do Juan, Igor Rabelo é uma opção.
E o Guilherme, eu vou até checar essa história. O que eu posso contar para vocês é que o Igor Rabelo está completamente fora dos planos do técnico Cuca, tá? Jogador de um salário relativamente alto, são só 5 jogos na temporada, 167 minutos na soma desses jogos. 167 minutos são menos do que 2 jogos completos. Se o São Paulo fizer a proposta, vai bastar o Igor Rabelo dizer sim para que o Atlético libere, porque o Atlético está louco para garantir uma economia nesse valor, tá? Hora de falar sobre o São Paulo e uma saída na zaga. Juan Tressoldi não fica no tricolor. Contrato de empréstimo se encerra em 30 de junho e na manhã dessa terça-feira, o Sassuolo, time da Itália que é dono dos seus direitos econômicos, informou ao São Paulo que não aceitará a prorrogação do empréstimo. O tricolor tenta há semanas a extensão desse vínculo por mais um ano. O tricolor não quis comprar o Juan, avaliado em 27 milhões de reais. O Sassuolo não quis estender o contrato de empréstimo porque ficou muito irritado com o comportamento do tricolor, que tinha até março para fazer a quitação dos 190 mil euros. Pelo empréstimo, o São Paulo não conseguiu fazer o pagamento. Somente no início desse mês de junho houve a quitação de parte desse valor, 100 mil euros, ainda restam 90 mil euros abertos. Existe uma possibilidade real, inclusive, de Juan atuar em outro clube de futebol no Brasil. Passagem discreta pelo tricolor, 23 partidas, sendo 15 na temporada atual e 8 na primeira temporada. Metade da temporada passada, né? Só para completar, não se descarta, inclusive, a possibilidade de Juan passar por uma cirurgia. Ele tem reclamado de problemas no joelho e vai passar por um procedimento para entender a gravidade da sua lesão. Só para completar, em relação ao São Paulo, tricolor com a saída do atleta pretende analisar opções do mercado. Não vai gastar dinheiro com o zagueiro, mas está aceitando sugestões. Dos primeiros nomes sugeridos foi de Medina, que pertence à Ferroviária, time do filho de Giuliano Bertolucci. Só para completar, também contar que o São Paulo apresentou na manhã dessa terça-feira Hernan Crespo como seu novo técnico. O comandante tricolor garantiu que vai utilizar as categorias de base, contou que o Luan, volante que estava afastado com o Zubeldia, faz parte dos planos e prometeu um São Paulo mais sorte ainda do que da sua primeira passagem. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira, foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vai de Bet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linot. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha,
Até por isso a gente constatou a presença do Bluseiro em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte, um verdadeiro caos. Sobre São Paulo e Água Santa. Também, de acordo com esse relatório policial, o Água Santa tem muito envolvimento com o crime organizado. Pessoas do crime organizado estariam à frente do clube de Diadema, cidade vizinha a São Paulo. Essa é uma especulação que existe por aqui há bastante tempo, mas agora pela primeira vez a polícia coloca isso de forma oficial. Sobre o São Paulo é importante esclarecer, tá? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa envolvida nas investigações. Não há nenhuma suspeita contra o São Paulo. O que a polícia apurou é que há um negócio envolvendo um jogador que passou pelo São Paulo com ligação com o Aljota. A polícia assegura que não tem nada contra o tricolor. Esse jogador é o Juan, que pertencia à União Barbarense. O São Paulo se defende afirmando que não tinha a mínima noção de que a contratação do Juan poderia ter qualquer ramificação com o crime organizado. A polícia confirma a versão do São Paulo e não coloca o São Paulo como suspeito. Apenas houve o destaque de que um atleta que defendeu o São Paulo e depois foi negociado com o Southampton, o Juan, tinha um empresário ligado a essas investigações. Matheus Araújo e Murilo são outros dois atletas, esses que pertenceram ao Corinthians, que tinham empresários ligados ao crime organizado, tudo de acordo com a Polícia Civil. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo. Informações atualizadas para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? Então, rapaziada, já chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal e ativa também o sininho das notificações para fortalecer o nosso trabalho e sempre estar trazendo vídeo diariamente do São Paulo, beleza? Top demais essa informação, né? Um detalhe muito importante que eu não posso deixar de mencionar é que você pode pegar esse link desse vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp, mandar para os seus amigos, seus familiares, mandar no grupo do Facebook, do Instagram, enfim, para todo torcedor do Tricolor ficar por dentro das últimas atualizações do São Paulo. Então é isso, rapaziada. Estamos ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.